temos que perseverar nos princípios. Porque a igreja de Atos, ela é chamada de igreja primitiva. E não é primitiva no sentido ruim, pejorativo, de que ela era ruim, defasada, limitada, por isso era primitiva. Não, primitiva aqui tem o sentido de a primeira igreja, como ela funcionava no início, no princípio. Então, olhando para a igreja de Atos, a gente vê ali alguns princípios do Espírito Santo, do Evangelho, da igreja sendo formada, e toda a nossa existência como igreja, e a igreja já tem quase 2000 anos, ela foi se desenvolvendo, e a gente observando a história da igreja como um todo, a gente vê que o que manteve a igreja sendo igreja são os princípios. A igreja mudou em muitas coisas. Mudou nos seus prédios, mudou na sua liturgia, mudou nos objetos, mudou nos instrumentos, nos ritmos, mudou em muita coisa. Mas os princípios, eles vão permanecendo. O que não é princípio, com o tempo vai desaparecendo. E o que é princípio, o que é principal para ser igreja, vai se mantendo. De forma que a igreja nem sempre teve microfone, nem sempre teve projeção, nem sempre teve luz de LED atrás da cruz, nem sempre teve violão, nem sempre teve púlpito, nem sempre teve cadeira. Porque nada disso é princípio, nada disso é o principal para que seja igreja. Então a gente, olhando atentamente o livro de Atos, a gente vê ali o que realmente precisa para ser igreja. Os princípios. Porque é uma igreja muito diferente de nós, mas se a gente reparar, os princípios se mantêm. E a igreja só conseguiu chegar a quase 2000 anos de existência, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo, ela só existe há quase 2000 anos, porque os princípios se mantiveram. E na verdade, toda a reforma, nós vivemos agora mês passado, celebrando aí dia 31 de outubro, aniversário da reforma protestante, e a reforma deixou um legado, e ela tem um princípio que é a igreja reformada sempre se reformando. E quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê que reformar a igreja é um exercício de voltar aos princípios. Toda vez que a igreja desviou dos seus princípios, ela virou o que ela não foi criada para ser. E aí, Deus pega um grupo de gente que olha para a Bíblia e volta para aqueles princípios, e é isso que vai dando novo fôlego para que a igreja perpetue. Então vamos ler esse texto aí, de Atos 2, a partir do 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira igreja funcionava dessa forma.
Isso dá para nós algumas dicas, alguns conselhos, alguns princípios, que se a gente mantiver da mesma forma que aquela igreja perseverou, a gente também vai conseguir perseverar. Então preste atenção aí, de onde surgiu o título dessa mensagem. O texto diz que aqueles irmãos perseveravam, e eles criam, eles praticavam esse verbo. E à medida que eles criam, eles perseveravam. E por perseverarem, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, veja aqui já, para o título dessa mensagem, quais são os princípios envolvidos aqui. Os irmãos perseveravam e criam. Quanto mais perseveravam, mais Deus acrescentava. A gente precisa perseverar e crer, e a gente vai perseverando e crendo, e Deus é quem vai acrescentando. Portanto, o primeiro princípio que eu quero extrair aqui é o princípio da doutrina. O texto diz que eles perseveravam na doutrina. A palavra doutrina significa conjunto de ensinamentos. Então, tudo aquilo que os apóstolos ensinavam, eles perseveravam. Nós temos o nosso conjunto de ensinamentos. A Convenção Batista Brasileira tem a sua declaração doutrinária. São 19 pontos. Tudo que os batistas creem sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre o pecado, anjos, igreja, as últimas coisas, as ordenanças, tudo aquilo que nós cremos está na nossa declaração doutrinária, que é toda extraída do Novo Testamento. Então nós temos que perseverar no princípio. O nosso princípio é doutrina, o nosso conjunto de ensinamentos. Mas a gente precisa se lembrar que instrumentos não é doutrina, roupas não são doutrinas, todas as ferramentas, objetos, luz, cor da parede, nada disso é doutrina. Nada disso é doutrina. Ritmos, liturgias, as ferramentas, as metodologias, os nossos processos, nada disso é doutrina. Então a gente precisa se lembrar que o que mantém a igreja sendo igreja para crescer e ver a sua fé frutificar são os princípios, e os nossos princípios não são as ferramentas que a gente usa, as metodologias, os processos. O nosso princípio é a doutrina, o conjunto de ensinamentos que Jesus passou para os apóstolos e os apóstolos passaram aos discípulos. Portanto, nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Não são os nossos costumes, não são nossas manias, não são todas as nossas definições e às vezes convicções. Às vezes a gente tem algumas convicções que são absolutas. Às vezes nós temos algumas convicções que são obsoletas. Algumas convicções são absolutas, elas vão se perpetuar, independente da época, da cultura, do momento ou do lugar do planeta. O que é absoluto perpetua. Mas algumas de nossas convicções não são absolutas, elas são obsoletas. Coisas que a gente acha que não consegue viver sem, e de repente a gente perde aquilo, o tempo passa e a gente conclui: não é que a gente conseguiria viver sem aquilo? Portanto, às vezes, a igreja confundiu doutrina com costume, doutrina com mania, doutrina com ferramentas e metodologias. Então, o texto não diz que eles perseveravam nos costumes, que eles perseveravam nas ferramentas e metodologias, eles perseveravam na doutrina. Portanto, o que sustenta a igreja é a sua doutrina.
as manias, os costumes, as ferramentas, metodologias, processos, etc. Tudo isso a gente pode abrir mão. O que a gente não pode abrir mão é da doutrina. O texto diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Eles conviviam juntos, eles andavam juntos, eles se relacionavam. Não era uma igreja baseada em eventos, era uma igreja baseada em convívio. Até porque eles eram perseguidos. Nem podiam fazer eventos, porque se tivesse um evento, o império chegava lá, ou os judeus chegavam lá e matava todo mundo. Então o que mantinha a igreja viva não eram os eventos, eram os relacionamentos. E com o passar dos anos, já completando quase 2 milênios, infelizmente, ao longo desse tempo, a igreja foi vivendo baseada nos eventos. Só que, olhando a igreja primitiva, nós não vemos os eventos como princípio, a gente vê a comunhão como princípio. O povo aprendia com os apóstolos e eles se relacionavam, perseveravam na doutrina e na comunhão, ter tudo em comum. A gente não consegue ter tudo em comum nos eventos. Evento é vento. Começou, acabou, passou. Não dá para ter comunhão em eventos. É preciso convivência, relacionamentos. E eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. A gente precisa exercitar esse princípio da igreja, que é o pão numa mesa. Gente, nós nos esquecemos. Tudo bem, quase 2000 anos, dá para esquecer muita coisa, né? A gente quando fica assim com 40, 50, 60, 80 anos, já esquece bastante coisa. Imagina 2000 anos, esquece muito mesmo. A igreja está bem idosa, 2000 anos. Mas algumas coisas a gente precisa estar relembrando. Nós nos esquecemos do poder que há em 2 ou mais pessoas em volta de uma mesa comendo alguma coisa juntos. Era isso que mantinha aquela igreja. Comer pão em volta de uma mesa é um princípio da igreja primitiva, a gente não pode perder isso. E nas orações. Está escrito aí, é só você conferir. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só isso aqui já podia acabar. Eu podia falar um amém aqui, a gente orar e ir embora. Porque se a gente conseguir aprender junto, conviver, comer junto e orar uns pelos outros, pronto, já é igreja, já está tudo resolvido. Mas o texto continua. E ele diz que além de aprender junto, conviver junto, comer junto e orar junto, eles também tinham temor. Em cada alma, o texto é bem claro, em cada alma havia temor. Ou seja, não é um temor generalizado, de que a igreja teme ao Senhor. Não é uma pessoa jurídica, são pessoas físicas. Em cada alma. Não é a Pibitaim, não, é a Kelly, é o Oséias, é o Luiz. Não é a Pibitaim. É a Silvana, Cíntia, é o Luiz, é o Mário, Gedeval, Zumira. Não é a Pibitaim teme ao Senhor, não, é o Manu, a Marilúcio, o Cauã. Em cada alma havia temor. Porque às vezes a gente acha que tudo que a gente faz no coletivo está resolvido. O coletivo é extremamente importante. Aliás, igreja é uma palavra que pressupõe coletividade. É uma reunião. Mas a gente não pode transferir para a reunião o princípio que é individual. E o texto diz que em cada alma havia temor.
Cada um de nós precisa temer o Senhor, porque sem o temor a gente não tem sabedoria. Sem sabedoria a gente não consegue perseverar, não vai frutificar e não vai crescer. Eles também experimentavam muitos prodígios e sinais. Meus irmãos, Deus é o mesmo. Ele não mudou, não tem nem sombra de variação. Ontem, hoje e será eternamente o mesmo. O mesmo Espírito que fazia prodígios, sinais, coisas extraordinárias, sobrenaturais. Ninguém explica aquilo ali, só Deus pode fazer aquilo. Deus continua fazendo as mesmas coisas. A pergunta é se Ele continua fazendo em nosso meio, se Ele continua fazendo em nós, ou se Ele continua fazendo através de nós. A gente precisa perseverar nesse princípio. Deus está sinalizando que Ele está satisfeito com a gente. Deus está sinalizando que a maneira como a gente está sendo igreja está agradando a Ele. Como Ele está sinalizando? O que é que Ele tem feito? Ou como não sei como é que pronuncia, Francis Chan, talvez seja Francis Chan, não sei. Ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente fala muito, né, do Pai, do Filho, do Pai, do Filho, do Pai, do Filho, Deus, 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 Jesus, 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 mas o Espírito é esquecido, e a gente esquece que o que foi derramado e o que está atuando nesse tempo, o Filho está à destra, o Pai está no trono, e é o Espírito que está derramado, agindo. Então, ele diz que é o Deus esquecido. Uma das pessoas da Trindade é Deus, e às vezes a gente se esquece dele, e ele faz uma pergunta que eu acho muito pertinente. Se o Espírito se retirasse da igreja agora, algumas das coisas que a gente faz deixaria de acontecer? Olha que pergunta retumbante. Se o Espírito Santo se retirar da igreja agora, alguma coisa que a gente faz vai deixar de acontecer? Ou a gente vai continuar cantando, pregando, ensinando, orando e não vai alterar nada? Porque na verdade a gente tomou conta de tudo, e quem faz tudo é a gente, e porque nós é que somos bons, é nós é que faz, nós é que acontece, e nós resolve tudo. E às vezes eu fico analisando nossos cultos e fico pensando, se tirar o Espírito Santo não muda nada. Porque dá para continuar tocando, porque não precisa do Espírito Santo para tocar. Dá para continuar cantando, não precisa do Espírito Santo para cantar. Eu conheço um monte de gente que toca muito bem, que canta muito bem, não tem nada de Espírito Santo. Continua tendo música, continua tendo palestras, continua tendo estudos, continua tendo aulas, continua tendo tudo. Agora, algumas coisas só Deus pode fazer. Então a gente precisa perseverar nesse princípio. Toda vez que a gente se reunir, que a gente sair de casa, que a gente estiver vivendo, a gente precisa ver Deus agindo em coisas que só Deus pode fazer. Cantar não precisa de Deus, mas largar um vício só Deus. Orar, falar da palestra, da aula, não precisa do Espírito, mas transformar, restaurar um casamento, reescrever a história, aí é só Deus que pode fazer. A igreja precisa perseverar nesse princípio, olhar e ver os sinais, coisas em nosso meio que só acontece porque foi Deus. Se tirar Deus, não acontece mais aquilo. O problema é que a gente está vivendo como igreja e tudo que a gente faz continua, mesmo sem o Espírito. A gente continua jogando basquete, vôlei, skate, a gente continua aqui dando aula, ensinando Bíblia, cantando. Percebe? O que é que deixa de acontecer se não tiver o poder do Espírito? Então, se não tiver conversão, transformação, se não tiver milagres, coisas extraordinárias, Deus salvando, curando, transformando, tudo aquilo que acontecia há 2000 anos atrás tem que continuar acontecendo, para que Deus sinalize que a gente continua sendo igreja, senão a gente é só um clube de convivência. A liderança era um princípio na igreja. Eles perseveravam na doutrina
dos apóstolos. Eles tinham líderes. E diz que os sinais eram feitos através dos apóstolos. Liderança, submissão. Foi Jesus quem ensinou, mas eram os apóstolos. No capítulo 6 surge o primeiro problema por causa de comida. Ô povo para brigar por causa de comida, o tal do crente. É dois negócios que o crente mais briga. Crente briga por um monte de coisa, mas tem dois negócios que é o que é campeão. Comida e música. Ô troço para dar briga. Se tirar comida e música, acaba 90% dos problemas. E lá, a mesma coisa. Deu problema por causa de comida. Veja você que não tem nada a ver com a igreja ser boa, ser ruim. Não, onde juntou gente vai dar problema. E geralmente a gente briga por causa de comida. E música, né? Entre parênteses aí, os gostos pessoais de cada um. Cada um gosta de uma coisa e aí a gente briga. A PIB de Jerusalém, a igreja com o Espírito Santo atuando o tempo inteiro. O que deu? Briga também. Irmão, não tem jeito. Juntou gente, vai dar briga. O que a gente faz? E aí, eles foram procurar quem? Os apóstolos. As viúvas gentias estão reclamando que não sobrou comida para elas. As viúvas judias comeram e as gentias ficaram com fome. Aí os apóstolos disseram, olha, nós não vamos largar a palavra e a oração para servir mesa. Vocês não podem vir ensinar e orar, porque vocês não andaram com Jesus, então a gente tem que passar isso para vocês. Mas vocês podem servir as mesas. A gente pode servir a mesa, mas vocês não podem vir aqui ensinar. Então deixa a gente aqui orando e ensinando, e vocês escolham dentre vós, é daí que vem o princípio batista da democracia, escolham dentre vós homens cheios do Espírito e de sabedoria, com bom testemunho, para que eles possam servir as mesas. E aí surge essa função, que não é um cargo, a função da diaconia, que é servir as mesas. Diácono, tradução literal, garçom. Então, os apóstolos é que deram a orientação. Tem um princípio embutido aqui. Deus revela a sua vontade, mas Deus escolheu revelar a sua visão, sua vontade, sua orientação e a sua direção através dos líderes que Ele deu à sua igreja. Uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores mestres. E eles estavam juntos, diz o texto, juntos. Sempre juntos, unidos, união e unidade, dois princípios diferentes. Às vezes a gente perde a unidade, mas o que nos mantém é a união que a gente tem. Às vezes a gente mantém a união perdendo a unidade, às vezes a gente mantém a unidade mesmo não estando mais unidos. Parece paradoxal, meio antagônico, mas é o que acontece na igreja e por isso que ela persevera. Porque nem sempre a gente concorda com tudo, mas a gente percebe que é Deus que está fazendo. Então vamos manter a unidade, mesmo não estando unidos. Ou seja, a gente já não tem mais prazer de andar junto, de comer junto, de estar em união. Mas a gente concorda que é melhor essa orientação para manter a unidade da igreja. Então, a gente concorda. A gente tem a unidade e não tem a união. Às vezes a gente tem a união, mas não tem a unidade. A gente come junto, gosta muito um do outro, mas quando vai dar a opinião, a gente diverge. E qual o problema? Às vezes, somos mantidos pelo princípio da união, às vezes somos mantidos pelo princípio da unidade. E essas duas coisas estão aí contidas no texto. Estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles vendiam as suas propriedades e depositavam tudo é tudo, aos pés dos apóstolos.
Dízimo é da lei, dízimo é do Antigo Testamento, certíssimo. E o Novo Testamento é o quê? O Novo Testamento é dar tudo. Ah, então vamos ficar só com 10%, né? Sim ou não? O que é que o texto diz? Vendiam tudo e entregavam tudo. Quando Jesus pediu para aquele jovem rico, ele pediu quantos por cento? Tudo. Portanto, irmão, o negócio é o seguinte: o dízimo é da lei, o dízimo é do Moisés. Ok, tá certo, 10% lá do Moisés. E de Jesus é o quê? Não, Jesus é tudo. Larga tudo e vem. Entrega tudo e vem. Vende tudo e vem. O Novo Testamento é tudo. Então, a questão da generosidade na igreja, a gente precisa entender que da velha aliança para a nova aliança, tudo subiu de nível, nada desceu de nível. Ouviste o que foi dito: se pegar a mulher dos outros vai dar ruim. Eu, porém, vos digo, se olhar diferente para a mulher dos outros, já deu ruim. Subiu o nível. Ouviste o que foi dito: se você roubar o negócio do outro, vai dar ruim. Eu, porém, vos digo, se você desejar o negócio do outro, já deu ruim. Subiu o nível. Tudo que Jesus reinterpretou, ou na verdade, interpretou da maneira correta, ele subiu o nível. Por que que na hora da generosidade era 10% e agora é nada? Por que que só no dinheiro ele desceu o nível, se em tudo ele subiu? Portanto, subiu também, de 10% foi para 100%. Nossa, pastor, então nós estamos todo mundo em pecado porque ninguém deu tudo. Aí entra agora o contexto da situação. Eles eram extremamente perseguidos, eles estavam morrendo, precisavam se proteger. Então eu vou largar tudo para trás para não morrer por ser cristão. Então eu vendo tudo e deposito, e os apóstolos fazem a gerência para poder manter o máximo vivo, porque estava morrendo todo mundo. Então como é que a gente coloca esse princípio em prática? Muito simples, a gente muda a pergunta. A pergunta da velha aliança era: de tudo que eu tenho, quanto eu tenho que devolver? A resposta é 10%. Na nova aliança tudo é de Deus. Então, de tudo que pertence a Deus, o quanto eu posso ficar para mim? É só mudar a pergunta. A pergunta aqui é: de tudo que eu tenho, quanto eu entrego? A pergunta aqui é: de tudo que Deus tem, o quanto eu posso tirar para mim? É assim que a igreja se manteve 2000 anos, com gente que entende o princípio da generosidade. Não é por regra, por lei ou por obrigação. Uma vez que eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus, eu pergunto a Ele: o que eu posso tirar para mim? E o restante está nas mãos do Senhor. Eu sou apenas um mordomo. Eu tomo conta desse recurso, mas ele não me pertence. Ah, se a igreja entendesse esse princípio. Ah, se a igreja vivesse esse princípio, a gente crescia demais. Só que a gente não faz essa pergunta, né? A gente continua fazendo essa pergunta aqui, porque a gente acha que ainda está na velha aliança, porque a gente baseia a nossa espiritualidade num conjunto de regras, o que pode e o que não pode. Só que isso é a velha aliança. De forma que de tudo que eu tenho, quanto que é? Ah, é 10? Então toma, pronto, ufa, resolvido o problema. Não, o paradigma agora é outro. O paradigma agora é: tudo é de Deus. E para eu passar esse mês, quanto eu posso tirar para mim? Porque cada mês depende, né? Pode ser que o senhor tenha um propósito, pode ser que o senhor tenha uma orientação, uma direção. Pode ser que surja uma necessidade e o Senhor queira usar o seu recurso de uma outra maneira. Então eu posso pegar isso aqui, ou o senhor já tem um destino? É assim que o crente primitivo se relaciona com o recurso que ele tem. Ele só é gerente do recurso, ele não é o dono. Ele é o mordomo, ele não é o proprietário. Deus abençoe todo mundo. Mais de 70 pessoas com a gente online agora, em tempo real. Coisa linda.
E eles eram generosos e ao mesmo tempo caridosos. Por quê? Porque eles vendiam tudo e distribuíam, diz o texto, de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, quem tem muito dá mais, quem tem nada recebe. É aquela ideia, quem tem põe, quem não tem tira. Já viu esse? Como é que chama aquilo? Salva? Como é que vocês chamam aqui? O coador que passa para a galera pegar. Essa ilustração só funciona com aquele negócio, porque no gasofilácio não dá para enfiar a mão ali e pegar. Mas, se todas as vezes que nos reuníssemos, a gente tivesse o recurso para colocar ali, a ideia é, quem tem põe e quem não tem, tira. A igreja precisa manter o princípio da generosidade ligado à caridade, à ação social. Quem tem põe, quem não tem tira. Quem tem mais ajuda mais, quem precisa mais recebe mais. É assim mesmo. Porque a gente não trabalha com igualdade, a gente trabalha com equidade. É diferente. E aí, o texto diz que eles perseveravam juntos no templo e nas casas. No templo e nas casas. No templo e nas casas. Como diz os eruditos do crescimento da igreja, são as duas asas que faz a igreja voar alto. Uma asa, a reunião no templo, a outra asa, a reunião nas casas. Porque é um princípio neotestamentário. No templo e nas casas. Está escrito assim. Só que a gente, com o tempo, essa asa do templo foi ficando cada vez maior. Ou nos 62 anos dessa igreja, esse templo foi sempre desse tamanho aqui. Eu acho que ele tinha um tamanho, depois ele foi sendo ampliado. Então, a asa do templo foi crescendo cada vez mais, e a asa das casas foi diminuindo cada vez mais. O que acontece com a ave, quando ela tem uma asa grande demais e a outra pequena demais? Ela não consegue voar. Então é por isso que a igreja deixa de crescer, porque ela deixa de ter as duas asas de forma equilibradas. Porque o pardal tem uma asa desse tamanhozinho. Por que é que ele consegue voar? Porque a outra é do mesmo tamanho. Aí equilibra. O gavião tem a asa gigante, mas a outra também é do mesmo tamanho. Então não importa o tamanho da asa, importa o equilíbrio entre as asas. E qual é o nosso problema? Uma asa ficou gigante e a outra ficou... Não posso falar. Alegria. O texto diz que eles diariamente comiam, bebiam e eram alegres. Faziam tudo com alegria. Agora vê se pode. O cara está sendo perseguido, correndo o risco de morrer. Ele vendeu tudo que ele tem, botou no pé de um cara que ele nunca viu e está vivendo de um pedaço de pão e um gole de vinho todo dia, e ele está morrendo de rir. A gente não está correndo risco de morrer, a gente não teve que vender tudo, a gente não está sendo liderado por alguém que a gente não conhece, a gente não está dormindo de qualquer jeito, nem comendo de qualquer jeito. Por que a gente não consegue rir? Singeleza de coração. Essa palavra aqui no original é maravilhosa. Deixa eu relembrar para não falar besteira. Afelotes. Felote é bater com uma pedra em alguma coisa para poder servir como se fosse um martelo. Quando eu era criança, tinha lá em Tombos uma castanheira bem grande. Daquelas castanhas assim que ela tem uma carninha por lá de fora. Às vezes ela é branca e quando ela está bem madurinha fica docinha. Às vezes é branca, às vezes é meio roxa.
E aí a gente comia as carninhas dela do lado de fora, a polpa, e aí por dentro tem uma castanha, assim, um caroço. E aí alguém algum dia descobriu que partindo aquele caroço, lá dentro tem uma castanhazinha, por isso que ela é a castanheira. E aí a gente subia naquele pé, comia aquele negócio tudo misturado com joaninha, com folha, com blá. E a gente juntava os caroços no bolso ou ia jogando lá embaixo. Aí depois a gente descia e pegava uma pedra e botava o caroço assim em pezinho, porque ele tem uma divisóriazinha. E aí pega aquela pedra, um pedaço de paralelepípedo, porque Tombos é rua de paralelepípedo até hoje. Então arranca lá um pedaço de paralelepípedo e pum, bate no caroço assim, ele abre e no meio tem uma castanhazinha. Aí depois de ter comido as polpas, a gente comia aquela castanha. Felotês é essa ação no grego. Quando o cara pega uma pedra e bate num negócio porque ele não tem um martelo, é felotê, é ferir com uma pedra meio que de forma improvisada. Aí o Lucas, quando foi registrar essa história, e onde é que o Lucas ouviu essa história? Em Atos capítulo 15, quando ele vai com Paulo em Jerusalém para o concílio, aquela treta de circuncida, não circuncida, guarda o sábado ou não guarda, come carne, não come, porco. E aí tem aquele concílio para decidir o avanço missionário. O Lucas, já convertido, vai com o Paulo em Jerusalém e ele ouve essas histórias todas. Ele registra a partir do que ele ouviu. Quando ele vai registrar essa história, que no início, quando o Espírito foi derramado e a igreja começou a crescer, ele diz que naquele povo, apesar de toda a dificuldade, tinha neles um negócio que era muito especial, que era não usar a pedra para bater. A felotês. É louco, a língua grega é um negócio doido. Você tem que ter a mente muito criativa para entender, é difícil. Então o que é felotês? Se o Lucas tivesse dito que aquela igreja naquele momento tinha felotês, significa, era um povo duro, para quebrar tem que bater com a pedra. Aí ele diz, não, o povo era exatamente o contrário. Não precisava de pedra para quebrar. Por quê? Porque era um povo já quebrantado. A felotês. Aí o Almeida decidiu colocar singeleza. Mas podia ser aqui quebrantado, mexido, fácil de lidar. Sabe, um povo de boa, de boa. Século 21 poderia traduzir. O povo comia junto, sempre sorrindo, porque todo mundo era de boa. Por que a igreja deixa de crescer? Porque às vezes a gente deixa de ser de boa. A gente fica muito agarrado com as coisas. Então, gente, vamos ser mais de boa, né? Eles louvavam a Deus. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo mundo. Eu não concordo com esses crentes. Eu não quero ser crente. Mas é interessante ver como eles vivem, né? Que povo diferente, simpático. Parece que a gente sente a mesma coisa deles, ou eles sentem a mesma coisa nossa, né? Simpatia, patos de sentimento e sim de junto, no mesmo. Sincronia, no mesmo tempo. Sintonia, no mesmo tom. Simpatia, no mesmo sentimento. A igreja contava com o mesmo sentimento de quem era de fora. Eu não quero ser de dentro, mas não tem como criticar esse povo. Eles são tão de boa. Aí a gente olha para a igreja hoje em dia. A igreja é de boa, né? É só entrar na internet que você vê. É de boa demais. Nossa, os crentes são maravilhosos. Principalmente quando são atacados, então, aí é que vira tudo uma flor de jasmim. E na hora da política, então? Aleluia! Os grupos de WhatsApp da igreja viram tudo. Chega a exalar um perfume de Cristo. Aí depois a gente não sabe por que não cresce. Por quê? Perdemos a singeleza, perdemos a simpatia. E a igreja, diz o texto, porque Deus acrescentava.
Acrescentar é aumentar ou diminuir, gente? Hein? Então, crescimento é um princípio da igreja. Até porque, alguém já disse que se você quiser testar a veracidade de uma teoria, você leva ela até a última consequência. Então vamos pegar a teoria de que a igreja não precisa crescer. Vamos olhar para a igreja de Jerusalém e dizer, não, esse negócio de igreja crescer, isso é coisa de pastor megalomaníaco e não sei o que, a igreja não precisa crescer não. Ó, tá nós aqui confortável, nós, nossos filhos, nossos netos, tá tudo ótimo, para que crescer? Não, mexe com isso não. A igreja não precisa crescer, a teoria é essa. Vamos levar até a última consequência? Se a igreja de Jerusalém não crescesse, chegava na Judéia? Chegava na Samaria? Chegava no Itaim? Se a igreja não cresce, não chega na gente. Só chegou na gente porque cresceu. Então crescer é um princípio. Nós não podemos parar de crescer. Crescer não significa inchar. O que está inchado parece grande, mas não está saudável. Crescer significa crescer. Expandir. Expandir. Por quê? Ainda tem muita gente que precisa pertencer a esse povo, e enquanto Jesus não voltar, a igreja precisa continuar crescendo para alcançar todo mundo que precisa. Nossa, que amém, quase que eu acreditei. E acrescentava os que iam sendo salvos. O que faz a igreja crescer é a salvação das pessoas. Movimento de membro é tirar de um bolso e botar no outro. Isso não é crescimento. Eu tenho 10 reais nesse bolso, agora eu peguei e botei nesse bolso. Eu fiquei com 20? Não, eu fiquei com os mesmos 10. Então, a igreja aumentar com crentes, ela está aumentando localmente. Ela só está crescendo quando tem salvação. Porque mudança de membro é tirar de um bolso e botar no outro. Receber crente, amém, aleluia. Vamos receber todos que quiser vir. Mas crescimento é com salvação. Sim ou não? É o que está escrito, né, gente? Vamos ler todo mundo junto? Para a gente perceber que os princípios estão ali. 2, 3 e... perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes apresentava dia a dia os que iam sendo salvos. Alguma coisa que eu falei não está aqui? Eu falei 18 coisas. Você conseguiu perceber que as 18 coisas que eu falei, está tudo aqui dentro? Sim ou não? Temos que perseverar nos princípios. Não temos que perseverar nos costumes, nas manias, nos gostos pessoais, nas ferramentas, nas metodologias ou nos processos. Temos que perseverar nos princípios. Nosso princípio é doutrina. Nosso princípio é comunhão. Nosso princípio é pão e mesa. Nosso princípio é orações. Nosso princípio é temor. Nosso princípio, sinais. Nosso princípio é liderança, o nosso princípio é união, unidade, generosidade, caridade, congregar no templo e nas casas. A alegria é princípio nosso, singeleza, louvor, simpatia, crescimento e salvação. A igreja que perde um
que seja, a igreja que perde, nem que seja somente um desses princípios, não cresce como deveria. Vamos orar por isso? Eu não sei o que é que está faltando para a gente crescer, o quanto Deus deseja que a gente cresça. Eu não sei se está faltando doutrina, não sei se está faltando comunhão, se está faltando pão e mesa, se está faltando orações, não sei se está faltando temor individual, se está faltando os sinais, evidência de que é Deus que está fazendo esse negócio. Não sei se está faltando liderança eficiente ou submissão à liderança. Não sei se está faltando união ou unidade, se está faltando generosidade ou caridade, se está faltando congregar no templo, nas casas. Não sei se está faltando alegria, se está faltando singeleza, não sei se está faltando louvor, se a gente não está falando bem de Deus o quanto deveria. Eu não sei se o que está faltando para nós é a simpatia do povo, é o crescimento em qualidade, quantidade, em todas as áreas, para todas as direções, crescimento individual, familiar, ministerial. Não sei se está faltando salvação. Deus está salvando através de nós o quanto Ele podia salvar. Não sei o que está faltando, irmão. Talvez cada um de nós teria uma resposta diferente a essas perguntas. Mas se a gente não cresceu como deveria, em qualidade e quantidade, é porque pelo menos um desses princípios a gente precisa consertar e alinhar com Deus.